Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar. Vamos abrir o nosso coração para a palavra divina. É o momento da espiritualidade para garantirmos a vida eterna, orando, rezando, nos dirigindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Liturgia de 10 de janeiro de 2022, segunda-feira, primeira semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração, na Igreja Católica Apostólica Romana, temos o ofício do dia da primeira semana. Antífona da entrada. Ergamos os nossos olhos para aquele que tem o céu como trono. A multidão dos anjos o adora, cantando a uma só voz. Eis aquele cujo poder é eterno. Oração do dia. Ó Deus, atendei como Pai às preces do vosso povo, dai-nos a compreensão dos nossos deveres e a força de cumpri-los. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos do 1 ao 8. Havia um homem sufita, oriundo de Ramá, no monte Efraim, que se chamava Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Suf, Eframita. Eucana tinha duas mulheres, uma chamava-se Ana e a outra Fenena. Fenena tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso em Silo. Os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, eram sacerdotes do Senhor naquele santuário. Quando oferecia sacrifício, Elcana dava à sua mulher Fenena e a todos os seus filhos e filhas as porções que lhes cabiam. A Ana, embora a amasse, dava apenas uma porção escolhida, pois o Senhor a tinha deixado estéril. Sua rival também a magoava e a atormentava, humilhando-a pelo fato de o Senhor a ter tornado estéril. E isso acontecia todos os anos. Sempre que subiam à casa do Senhor, ela a provocava do mesmo modo. E Ana chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que estás chorando e não te alimentas? E por que se aflige o teu coração? Acaso não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Salmo responsorial. É o Salmo 116, versículos 12 a 13, 14, 17, 18, 19. Refrão 17a. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Repetamos. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. É o refrão. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o santo nome do Senhor. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor
em teu meio, ó cidade de Sião. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Repitamos: oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Aclamação ao Santo Evangelho com um pequeno texto de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Aleluia, 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 aleluia. Convertei-vos e credes no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 1, versículos do 14 ao 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão do Evangelho. É um texto chamado Liturgia Comentada, com o título Crede no Evangelho, de Antônio Carlos Santini. Ele é liderança da comunidade católica Nova Aliança. Vamos ver o que ele reflete sobre o Evangelho. Uma pregação muito simples, um discurso sóbrio, reduzido ao essencial. Fazer penitência, crer no Evangelho. E que será isso, crer no Evangelho? Se o Evangelho é uma boa notícia, o anúncio de que a salvação está ao nosso alcance e o Salvador está no meio de nós, o primeiro passo da fé é aderir a Jesus Salvador. Certamente esta adesão trará exigências e rupturas, como deixar o lago das pescarias, a barca da família e o velho pai Zebedeu. Os mercenários ficarão, conforme Marcos capítulo 1, versículo 20. Os crentes partirão. Crer no Evangelho é aceitar a simplicidade dos pobres, que tudo esperam de um Pai providente, o mesmo que alimenta os pardais e reveste de ouro os lírios do campo. Crer no Evangelho é abrir mão do troco e da vingança, estendendo a mão sem rancores ao amigo de ontem, que talvez tenha sido também, ou venha a ser também, o inimigo de amanhã. Crer no Evangelho é trocar o conforto e as sedas dos palácios pela poeira das estradas e a multidão suada das praças, pois é ali que se encontram os preferidos de Deus. Crer no Evangelho é acolher a bem-aventurança lançada sobre os perseguidos e caluniados por causa da justiça, e alegrar-se com os insultos e as mentiras
dos adversários. Crer no Evangelho é erguer bem alto a lâmpada que Deus acendeu em nossas vidas, mesmo sabendo que seremos apedrejados. E do canto mais escuro alguém estará gritando: apaga, apaga. Crer no Evangelho é repetir a palavra ouvida, conservando os pingos dos is e dos jotas, ainda que isto signifique ser contra o aborto legal e a enxurrada de homossexualismo. Crer no Evangelho é lutar pela vida, de modo incondicional, mesmo a vida do homicida que está no corredor da morte, à espera de uma injeção letal. Crer no Evangelho é sentar-se à mesa com Jesus, tirar as sandálias, deixar-se lavar e subir até o Calvário, com um ombro de Cirineu oferecido ao Mestre. Crer no Evangelho é descer ao túmulo em paz, pois a ressurreição da carne é uma certeza para nós. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Creio. Ajuda a minha falta de fé. Marcos, capítulo 9, versículo 24. Belíssima reflexão, hein, Antônio Carlos Santini? Parabéns. Vamos agora ao santo do dia, um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Agora, da minha parte, vocês podem utilizar à vontade imagens e textos que estão nos meus endereços eletrônicos. No blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, e Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 /. Santo do dia 10 de janeiro. Santo Aldo. O nome de São Aldo ou Santo Aldo quase desapareceu da memória cristã. Sua biografia só conservou-se graças aos jesuítas belgas que catalogaram os santos do norte da Europa em 1600 e incluíram Aldo entre eles. É o único santo com este nome, que significa ancião ou homem maduro. Viveu sempre solitário porque era um ermitão. Acabou tornando-se monge do mosteiro fundado pelo irlandês São Columbano. Não sabemos a data e o lugar do seu nascimento, mas sabemos que viveu no século VIII. A tradição nos apresenta Aldo como um simples carvoeiro, um monge de mãos calejadas e rosto enegrecido pela fuligem das carvoarias. Seu nome e suas atitudes são sinais de sabedoria, virtude que alcançou pelos caminhos do silêncio e da solidão, da quietude interior e exterior, da contemplação e da oração. Ele se afastava temporariamente das pessoas para dar mais espaço à oração e povoar a solidão exterior com a agradável presença de Deus. Reflexão. Santo Aldo é considerado um feliz exemplo do espírito beneditino, um santo silencioso, mas que fala diretamente às almas sem precisar de palavras. Com o exemplo de sua vida retirada do mundo e inserida em Deus, a Igreja o declarou padroeiro dos trabalhadores. Oração. Senhor Deus, Pai, vem até mim, caminha comigo, segura-me pela mão, transforma minha vida, meu modo de pensar, meu modo de agir, que eu te ame, Senhor, acima de todas as coisas, e que eu compreenda o que a tua vontade quer para mim. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Santo Aldo, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês, essa paz que vem de Deus. Shalom Adonai.
El Shaddai também é do hebraico, assim como Shalom El Adonai. Shalom Adonai. El Shaddai quer dizer Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, se for para o seu bem. Aquilo que você pede, Deus pode atender, não atender, ou deixar você esperando, porque o tempo de Deus é outro. E se não for para o seu bem, Deus não atenderá aquilo que você pede. Agora eu tenho aqui, do aramaico, dialeto de Jesus, a expressão Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem os nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa. O significado é o mesmo, é o fim da história quando Jesus voltar. O significado é: vinde, Senhor, vem, Senhor. Senhor, vem. É a segunda volta de Jesus. A parousia, o fim da história, o juízo final. Um dia Jesus voltará, não sabemos quando. Por isso temos que estar preparados. Muitos, nesse juízo final, irão para o inferno. E muitos irão para o céu. Ou seja, viverão no paraíso, terão felicidade em plenitude para todo sempre. Você quer viver para todo sempre ao lado de Deus, no gozo eterno? Arrependa-se dos seus pecados. Peça perdão a Deus. Seja humilde. Nós aqui nesta terra somos vermes, indignos servos. Somos pó. Arrependa-se. Peça perdão a Deus. Confesse. Shalom. A paz e o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, como disse São Paulo apóstolo.